Bem-vindos para mais um episódio de Em Casa. E esse episódio eu estou muito animada para passar para vocês o que o Espírito Santo colocou em meu coração, porque eu creio vai resgatar, vai salvar e poupar a próxima geração. Gente, eu nasci e fui criada em um lar cristão. Ambos os meus pais casados, continuam casados até hoje. Eu nasci já com eles crentes, servindo e amando ao Senhor. E aos 5 anos, os meus pais ouviram o chamado de Deus e mudaram a minha família para o México. Então, eu fui criada filha de pastor, filha de missionário, morando no México a minha infância e criação toda num lar cristão. E através dessa experiência, não apenas como jovem, mas agora como adulto no ministério, também missionária com a minha família, eu tenho visto uma e outra vez famílias com filhos que se desviam da fé. E não apenas famílias no ministério, então um pastor que tem filho que se desvia, mas qualquer família da igreja, seja pastor ou seja congregante, com filhos que se desviam da fé. E claro, estamos falando de um desviar uma vez que eles forem mais jovens, adultos, com a capacidade de tomar suas próprias decisões. Eu tenho visto uma e outra vez os pontos na jornada dessas famílias e desses jovens e filhos de pais crentes. E eu tenho visto aonde que acontece a quebra no seu relacionamento com Deus. Agora, eu quero deixar algo muito claro aqui, que o que eu vou conversar nesse podcast hoje não é o único motivo pela qual filhos se desviam. Por favor, me entenda aqui. Existem diversos motivos pelas quais eu tenho visto filhos se desviar da fé. E talvez em outro podcast a gente entre nos diversos motivos. Mas hoje eu quero tocar no motivo que eu acho é o principal motivo pela qual filhos se desviam da fé. De todos os exemplos que eu conheço, de todas as famílias que eu conheço, de perto e de longe, eu creio que esse motivo é o principal. Mais uma vez, existem muitos outros e a gente não vai entrar nesses outros, mas a maioria dos casos, se a gente analisar, sentar e entrar nos detalhes, então aperta o cinto, que talvez isso vai doer. Mas em todos os meus anos de crente e de ministério, eu tenho visto que o motivo principal pela qual filhos se desviam da fé é por causa de hipocrisia. E essa palavra eu sei que dói. E muitas vezes, como crentes, a gente associa essa palavra para incrédulos, para as pessoas fora da igreja. Os que estão dentro da igreja não são hipócritas, são as pessoas lá fora. Mas fique comigo que eu acho que o que eu vou compartilhar com vocês, pelas minhas experiências, do que eu tenho visto, vai te ajudar a entender um pouco melhor. Mas o que isso significa quando eu digo hipocrisia? Significa que essas crianças, desde pequenos, ou em qualquer ponto da sua criação, eles vão para a igreja, certo? Porque os pais são crentes, então as crianças estão na igreja desde o ministério infantil para o ministério de adolescentes e de jovens e aí vai. Eles estão na igreja, eles ouvem ensinamentos, ouvem a palavra, sabem o que Deus requer que a gente viva uma vida piedosa. E depois eles voltam para casa e observam seus pais não vivendo, não praticando, não fazendo o que eles acabaram de ouvir na igreja ser pregado. Eles não veem seus pais lendo suas Bíblias. Eles não ouvem os seus pais orando para Deus, orando em línguas. Quando seus pais erram, que certamente vão errar em algum momento, não existe arrependimento para e diante das crianças. Não veem seus pais praticar os frutos do Espírito com outros e observam pecados no secreto sem arrependimento. Gente, é difícil ouvir, mas por favor, se você abrir o seu coração e ouvir o que o Espírito Santo está querendo falar, nós iremos resgatar uma geração inteira. Entenda muito bem. Crianças, até eu vou dizer 1 ano de idade. Minha filha Emma tem 1. Acabou de fazer 1 em novembro, que é poucos meses atrás. Ela entende mais do que nós pensamos que ela entende. Ela observa, ela copia.
Filhos não são ignorantes e nem estúpidos, porque mesmo pequenos, os seus espíritos acabaram de vir do trono de Deus, acabaram de vir do céu e ainda são extremamente sensíveis às coisas de Deus, às coisas espirituais. Crianças podem identificar hipocrisia. Talvez eles não vão ser o juiz, né? Você tá fazendo isso, mas falando o outro. Eles ainda não têm essa capacidade de comunicar ou verbalizar. Mas eles entendem muito bem. Eu ouvi uma coisa e eu estou vendo outra. Existe algo que não está em concordância aqui. E quando essas crianças, elas observam hipocrisia dia após dia no lar, elas rejeitam a religião dos pais. E não querem o Deus que os pais estão vivendo, porque o que eles estão vendo em casa não tem nada a ver com o Deus que está sendo pregado nos cultos que eles estão indo. Estão comigo, gente? E por quê? Porque crianças, jovens, adolescentes, eles buscam e desejam algo real, sincero e poderoso. E por quê? Não é apenas esta geração que está querendo algo sincero. Isso é um desejo do nosso Criador colocado no coração do ser humano. Busca o que é real, tenha fome pelo poderoso, tenha desejo por algo sincero e honesto. Então, naturalmente, cada ser humano nasce com desejo de ver isso. E se eles não estão vendo que a religião que seus pais professam é a que elas praticam dia após dia no lar, quando eles crescerem e ter a capacidade de tomar as suas próprias decisões, o que eles vão fazer? Rejeitar a religião dos pais. Eu não quero o que é falso, porque o que eu tenho visto, que eu fui criado, e na minha criação, na casa dos meus pais, é falso, não é real. Ouvem uma coisa, mas fazem outra. Por que eu quero isso? Por que eu vou viver isso? Por que eu vou servir um Deus assim? E claro, sempre apontam para Deus, mas eu ouso dizer, é por causa do mau exemplo dos pais. É por causa do mau exemplo dos pais. O que a palavra nos diz? Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Eu acho que esse versículo claramente não está apenas dizendo, pais, fala para seus filhos do caminho certo, pais, seja o exemplo do caminho certo e seus filhos vão querer seguir. Uau, eu amei a vida da mamãe, eu amei ver Deus se mover em prol do papai, eu amei ver os meus pais crer por milagres e as respostas vieram do céu, eu quero viver isso também. É o que o Provérbios está nos dizendo, não apenas fala, você tem que fazer isso, você tem que viver assim, você tem que fazer aquilo. Mas eles vivem, e quando eu vejo os meus pais viver uma fé real, uau, isso é atrativo, isso faz o meu espírito borbulhar de querer o mesmo. Se eles têm esse relacionamento com o Deus do universo, eu quero esse mesmo relacionamento, eu quero viver essa mesma fé. Estão comigo? Eu não posso ensinar para meus filhos algo que eu não estou vivendo. Eu não posso ser exemplo para meus filhos algo que eu não estou vivendo sinceramente para mim mesma. Amém, gente? Tiago 1:22 nos diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Isso é para nós pais, mamãe, papai, você tem que praticar a palavra, não apenas domingos, não apenas quintas, não apenas quando te convém. Mas tem que ser dia após dia, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos de caos, que os nossos filhos possam nos ver passar por tormentas e ainda ter a cabeça erguida, ainda ter Cristo como o alvo dos nossos olhos, o autor e consumador da nossa fé, ainda caminhar com vitória e dizer, nós temos a vitória em Cristo, somos mais que vencedores, crianças, não importa o que estamos passando, não importa o que estamos vivendo, Cristo está conosco. Nós precisamos ser os primeiros a praticar a palavra, e assim os nossos filhos poderão seguir os caminhos certos. Agora, vou repetir o que eu falei, porque acho necessário repetir. Hipocrisia não é a única forma, o único motivo pela qual filhos se desviam da fé. Como já falei, existem outros motivos. Esse podcast não é para falar de todos os motivos. Eu quero falar do motivo
principal e o mais comum que eu tenho visto ao longo dos meus 35 anos na igreja, na vida cristã, e é sobre pais vivendo uma coisa na igreja e sendo outra no lar. Ok? O que a palavra nos diz? O que Deus nos instrui a fazer diante disso? Deuteronômio 6, versículo 6. Deus diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Para que eu repita a palavra de Deus para os meus filhos, eu tenho que ter-la borbulhando do meu próprio coração. Ele continua: converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, deveria estar na ponta da língua versículos, a palavra de Deus. Eu estou deitando o meu filho e ele diz que ele está com medo. Eu não necessariamente tenho tempo para pegar o celular e deixa eu procurar algum versículo sobre medo. Eu já sei, em nome de Jesus, a palavra diz que você não tem o espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, por eu ter a palavra dentro de mim, e eu estou deitando o meu filho na cama e ele está dizendo que ele está com medo, eu não preciso ser religiosa. Deixa eu pegar a Bíblia, vamos ler. Apenas, filho, a palavra de Deus diz que você não tem um espírito de temor e covardia. Você tem um espírito de poder, amor e domínio próprio. Deus está contigo, Ele nunca te deixa, nunca te abandona. A palavra diz que o Espírito de Deus está sempre contigo, porque Jesus disse que eu vou te enviar o Espírito e Ele nunca vai te abandonar. E além disso, filho, adivinha o quê? A palavra diz em Mateus que você tem anjos que estão te guardando. Teus anjos estão aqui no quarto com você. Você não está sozinho, você está protegido. E a presença de Deus está sempre aqui. Gente, viver assim, dia após dia, é exatamente o que a palavra está nos dizendo aqui em Deuteronômio. Continuamos lendo, diz: amarre-as nas mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que isso não está dizendo? Está dizendo, tenha elas onde que o seu olhar tem alguma coisa referente à palavra de Deus. Então, arte ou palavras ou alguma coisa é visível. E talvez um cartão no espelho, né? Pendurado no espelho, pendurado na geladeira, para que os nossos filhos, a nossa família, não apenas os filhos, mas eu também, eu preciso ter a palavra sempre diante dos meus olhos. Efésios 6,4 diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Como posso educar meu filho na disciplina e instrução do Senhor se eu não estou praticando essa disciplina, praticando essa instrução para mim mesmo, dia após dia? E por último, Tito 2,7 diz assim: você mesmo, papai e mamãe, estou falando com você, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. E tudo que você fizer, papai e mamãe, de segunda a segunda, que fizer deve refletir a integridade e seriedade da sua fé. Que temor santo deveríamos ter como pais? Que tudo que eu faço dia após dia, meus filhos estão observando, meus filhos estão ouvindo o que sai da minha boca, meus filhos estão vendo como eu estou reagindo a dores ou frustrações da vida ou falta financeira. E eles estão aprendendo. Mamãe e papai levam essas coisas em oração. Mamãe e papai começam a declarar a palavra de Deus. Mamãe e papai reclamam e acusam e frustram e se ofendem. Ou mamãe e papai estão sendo magoados e ainda decidem andar em amor. Filhos são espertos e eles observam tudo. Nós precisamos praticar a palavra para nós mesmos primeiro. Precisamos ser os primeiros a exercer os frutos do Espírito. Os primeiros a ser pacientes, humildes, sensíveis à voz do Espírito Santo. Será que seu filho te observa ouvindo do Espírito Santo e obedecendo?
Mamãe, o que a gente está fazendo? Filho, o Espírito Santo falou para mim que eu devo ir comprar a refeição dessa moça. Então vamos, me acompanhe rapidinho. Simples. Não precisa ser todo um show. Apenas estamos sinceramente, honestamente, seguindo e vivendo a nossa fé. Nossos filhos observam quando buscamos a face de Deus. Nossos filhos ouvem quando levamos as nossas petições a Ele. Quando declaramos bênção e amor sobre outros. Pais, você tem a capacidade de fazer a fé cristã atraente e cativante para seus filhos. O que eles observam você fazer, você viver. Ou eles vão olhar e dizer, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver isso. Eu não quero andar assim. Eu quero outra coisa para minha vida. Ou eles vão olhar e dizer, uau, olha como Deus tem sido tão bom com os meus pais. Olha como meus pais são sinceros em sua fé. E mais uma vez, não é como se os nossos filhos têm a capacidade de ser juiz e, mãe, você está sendo hipócrita. Você não está fazendo o que o pastor acabou de falar. Talvez quando forem, com mais idade, mas de crianças eles não vão falar assim. Mas eles sabem. Eles sabem muito bem quando mamãe e papai fazem uma coisa e dizem outra. São muito sensíveis a essas coisas. O outro dia, Judá sentou comigo e ele falou assim pra mim, mamãe, lembra quando eu te falei uma coisa e eu te pedi pra não contar pra ninguém? E eu falei, sim, filho, eu lembro. E ele falou assim, então por que você foi e contou pra fulana? Aí na hora o Espírito Santo não se defenda, não se justifica, peça perdão. Então na hora eu parei tudo que estava fazendo, eu fui até ele, falei, Judá, você está certo. Eu não cumpri a minha palavra com você. Me perdoa, por favor. Eu preciso honrar. Quando eu te falo que eu não vou falar, eu preciso honrar a minha palavra. Eu não quero quebrar a confiança com você. Me perdoa, filho. Aí ele começou a chorar. Por quê? Porque mamãe foi desonesta. Mas também porque mamãe se arrependeu. Mamãe não é perfeita. Não seremos perfeitos, pais. Vamos errar. Em algum momento ou outro seremos carnais, ou seremos levados pelas emoções, ou iremos errar com alguma coisa. Mas os nossos filhos não procuram perfeição. Eles procuram saber que a religião dos seus pais, a fé que eles dizem que seguem, é verdadeira. Então, se você precisa, se arrependa diante dos seus filhos, para seus filhos. Já aconteceu onde mamãe e papai brigaram e diante das crianças, e nós entendemos muito bem, por ter tido a discussão diante delas, o perdão e arrependimento também precisa ser pública. Então, uma vez que mamãe e papai se reconciliam, sentamos as crianças, olhamos para elas e nos arrependemos diante delas. E dizemos, filhos, mamãe e papai estavam frustrados um com o outro, a gente trocou palavras que não deveríamos ter trocado, nos perdoa. Nós já estamos bem e a gente se abraça, se beija para as crianças ver que tem paz, que a tensão acabou. Mas depois dizemos, nós consertamos, mas precisamos pedir perdão a vocês também, porque causamos frustração ou medo ou angústia no coração de vocês e não foi correto. Nos perdoa por ter discutido na sua frente. E, gente, sempre é um momento de lágrimas, de muitos abraços, muitos beijos, mas eu posso te garantir, a presença de Deus está lá. A presença de Deus está lá. Amém, família? Pais, eu quero te perguntar e te encorajar a ativamente e diariamente praticar sua fé. Não apenas de uma fala, eu falo fé, mas eu pratico outra coisa, que isso é outra coisa, uma outra forma de hipocrisia. Eu posso falar versículos e falar a palavra e dar instruções, mas se eu não estou praticando para mim, meus filhos vão identificar. Eles não só ouvem, eles veem também. Eles estão observando as minhas ações, estão observando como você reage a alguma coisa. Mas será que a nossa fé é sincera e de coração? Pais, vocês estão exercendo os frutos do Espírito em todo momento?
Estamos buscando ao Espírito Santo para respostas, para milagres, para direções diante dos nossos filhos? Será que os nossos filhos nos observam lendo a nossa Bíblia? Porque, mais uma vez, seus filhos observam, eles veem tudo. Te copiam, analisam seus atos e eles vão colocar na balança contra o que ouvem na igreja. Eles vão tomar o que papai e mamãe faz e dizem e o que eu ouvi na igreja. E eles vão tomar uma decisão baseado no que eles têm vivido em casa. Então, amados, eu declaro que os nossos filhos não vão se desviar dos caminhos do Senhor, pois eles vão ver mamãe e papai praticando uma fé verdadeira e sincera. Não seremos perfeitos, vamos errar. Mas eu quero te encorajar, mamãe e papai, se até agora você nunca quebrou seu orgulho, se humilhou e tomou tempo para se arrepender para seus filhos e diante dos seus filhos, hoje é um excelente dia para começar. Hoje é um dia onde podemos começar a ter novos hábitos, fazer novas práticas, onde permitimos o amor e a paz do Espírito Santo dominar a nossa casa. E nós vamos ver a palavra de Deus de Provérbios 22:6 se cumprir. Quando os nossos filhos envelhecerem, quando tiverem 17, 18, 20, 21 e ainda mais, eles vão dizer: eu quero a fé de mamãe e papai. Eu quero estar na igreja como mamãe e papai estavam. Eu quero ir para a igreja, não mais de obrigação, mas porque eu vejo, eu reconheço os frutos e o amor e a alegria que existia, porque mamãe e papai fizeram o seu melhor diante do seu Deus e da sua fé. E família, eu creio que nós vamos, como eu falei no início, resgatar toda uma geração. Quando mamãe e papai, quando nós decidimos que a nossa fé não é mais na igreja, mas dia após dia, no cotidiano, é ainda santo. O cotidiano pode ser consagrado ao Senhor todos os dias. Não vai ser perfeito, mas será maravilhoso. E Deus tem isso para você e para mim, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.